Mais uma vez, bom dia a todos. A nossa aula de hoje, nossa aula de hoje será sobre renascimento cultural. Então, para a gente começar a falar sobre esse assunto, a gente tem que falar o seguinte: começa logo pelo próprio nome, né? Renascimento. Quando se imagina renascimento, é algo que estava morto e nasceu novamente, né? Algo que estava esquecido, algo que estava adormecido, algo que volta, né? Renasce, como a fênix renasce das cinzas. A cultura na Europa renasce, né? Essa visão, é claro que é uma visão preconceituosa com a Idade Média. A gente tem uma ideia de que a Idade Média foi uma época tenebrosa, que foi de verdade, né? Mas hoje em dia muitos historiadores começam a ver de outro jeito, que talvez a Idade Média não tenha sido tão ruim assim, bom dia, Monique, tão ruim assim, apesar de toda a fome, miséria, ignorância, doença, tipo o Brasil hoje em dia, sabe? Com praga, com gente louca, ignorância. O Brasil está muito medieval ultimamente. Então, assim, tinha aquela. Então, essa visão é uma visão do iluminismo francês. Os iluministas olharam para a história e viram assim: poxa, entre o final do Império Romano e o iluminismo, né, vamos dizer assim, entre nós e o Império Romano, teve um período, né, de, de trevas, de escuridão, de ignorância. E aí, então, vamos chamar de Idade Média, né? Esse período que vai da queda do Império Romano até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. Então, esse período de quase 1000 anos, ele tudo, parece que tudo o contrário do que era o Império Romano, né? A cultura greco-romana. Os iluministas vão sempre comparar. Os gregos tinham criado toda aquela civilização, né? Aquelas cidades-estados, a república, a democracia. A filosofia nasce na Grécia, a filosofia, pelo menos ocidental, como a gente conhece, né? Que é a base da ciência moderna, que é a base de todo o conhecimento que nós temos hoje, que possibilitou o crescimento, o desenvolvimento das ciências, é a filosofia. Mas, além disso, a própria arte, né, da Grécia Antiga, as esculturas gregas, a arquitetura grega. Mais tarde, os romanos, quando se expande o seu império, eles absorvem essa cultura. Então, o direito romano, um direito muito avançado, que até hoje nós seguimos, né, é a base do nosso direito também, a oratória, a literatura, a poesia romana. Quer dizer, os romanos eram a civilização. Aí vem os bárbaros germânicos, destroem aquela civilização, e aí então entra um período de trevas, de ignorância, de guerras, de fome, de miséria, que é a Idade Média. Então, essa visão muito negativa da Idade Média, como eu falei, é do iluminismo. Mas, já no final da Idade Média, então a gente tem que sempre pensar assim, pô, a Idade Média comparado com a Antiguidade greco-romana, né? Se você imaginar como é que era uma escultura grega, de um deus grego, e você imaginar uma escultura, um crucifixo medieval. O crucifixo medieval é uma imagem de Cristo, uma imagem de algum santo medieval. A figura humana ela é mal representada, ela é tosca, ela não se atenta à proporção. As imagens, os desenhos, né, as figuras que eram feitas na Idade Média não têm profundidade, não tem esse respeito à proporção humana, não tem não tem não tem um apreço à figura própria humana, porque na Idade Média isso reflete a mentalidade da Idade Média. A mentalidade da Idade Média é uma mentalidade controlada pela Igreja Católica medieval, uma ideia de que o homem é um ser sem importância no universo, é um ser que faz tudo errado, nasceu do pecado original, é propenso ao pecado, está sempre disposto a praticar o mal. É o homem, ele está sempre sendo tentado pelo diabo. Então, o homem não merece ser representado. Então, a cultura na Idade Média ela é controlada pela igreja, então ela é centralizada na religião. Então, a pintura, a escultura, a própria arquitetura, elas são voltadas para a religião. A própria arquitetura das catedrais medievais, ela passa uma mensagem.
ela passa que a mensagem com aquelas abóbodas altas, aquelas ogivas, aquelas naves, né, largas, compridas, fazem com que a pessoa que entrasse na catedral, na casa de Deus, se sentisse humilhada, esmagada por aquela atmosfera toda. Então passava-se através dos vitrais, das pinturas, da arte medieval, da arquitetura medieval, se passava uma mensagem para as pessoas. Então, essa preocupação com a salvação, vendo a vida mundana, a vida terrestre apenas como uma passagem ou para o inferno ou para o céu, né, da danação ou para a salvação. Então, a vida na Terra era apenas uma época de provação para o ser humano. A verdadeira vida não estava aqui, está no além, né? Seja na salvação ou seja na perdição completa. Então, o bom cristão, ele aceita a vida como ela é, sem questionar, aceita a exploração do senhor feudal, aceita as injustiças, porque, como disse Cristo, são as pessoas humilhadas que serão então levantadas, serão essas pessoas que serão então honradas no outro mundo. Então, essa visão da Idade Média a gente vai chamar de teocêntrica. Tudo converge para a religião. A própria filosofia grega e romana, ela é mantida pela Igreja Católica, né? Nem tudo é destruído pelas invasões bárbaras. A própria Igreja, ela resiste à queda do Império Romano, ela sobrevive e ela mantém viva a cultura, ela mantém viva a produção intelectual da Grécia e da Roma Antiga, mas dentro dos seus portões, dentro das suas bibliotecas. Os monges copiavam, né? Tinha os monges copistas, os livros, a própria Bíblia, eram monopólio da igreja. Então, Platão, Aristóteles, Cícero, outros clássicos da literatura ocidental eram monopólio da igreja. Os livros eram objetos caríssimos, eram objetos raros, eram objetos que só transitavam ali no meio da igreja porque os monges passavam a vida toda copiando aqueles livros. Não tinha imprensa. Os chineses quase que já tinham uma espécie de imprensa, mas a imprensa ocidental só vai surgir no século XVI, com Gutenberg. Então, durante toda a Idade Média, os livros são copiados manualmente e são feitos pelos monges para a igreja. Então, o próprio conhecimento da Bíblia, a Bíblia traduzida do aramaico, do hebraico e do grego, ela é na versão chamada Vulgata, uma versão em latim. Então, as pessoas comuns não podiam ler. A maior parte das pessoas eram analfabetas. Então, no final da Idade Média, a gente vê o renascimento do comércio, o renascimento das cidades. E lá na Itália, a Itália que não foi tão influenciada assim pela Idade Média, né? O feudalismo não chegou com força total na Itália, justamente porque a Itália ela tinha um contato muito forte, né, através do Mediterrâneo com a África e a Ásia. Então, o comércio sempre foi muito atuante naquela região. Então, quando tem o renascimento do comércio, após as cruzadas, são as cidades italianas como Gênova, Veneza, Pisa, Milão, tudo bem, Tayane, que vão, então, ser protagonistas desse renascimento. Porque aí é nessa cidade que surge essa nova classe social, a burguesia. Então, o comércio, ele não é apenas troca de mercadorias, não é simplesmente chegar e fazer trocas, porque para você fazer isso, você tem que conhecer a história, a cultura, a língua, a religião de quem você está negociando. Então, além de trocas comerciais, há trocas intensas culturais. Há trocas tão intensas que farão que muitos textos que foram perdidos durante as invasões bárbaras, então muitos textos que eram de grandes filósofos, de grandes oradores, de grandes autores e poetas latinos e gregos, que haviam sido esquecidos, perdidos, foram mantidos vivos pelos árabes. Os árabes então pegaram esse conhecimento todo, traduziram para o árabe, e aí quando os ocidentais, né, principalmente os italianos, começam a fazer comércio com os povos do Oriente, árabes, principalmente judeus, eles começam a ter contato novamente com esses textos, então eles traduzem do árabe para o latim e do latim para línguas de cada região. Então aí a cultura, os gregos romanos sim,
Paulo. Eles mantinham um comércio com o Oriente, sim. Sabe? Durante o Império Romano sempre teve um comércio muito intenso. Mas quando a gente fala aqui que o comércio também renasce, é porque durante a Idade Média, você deve lembrar que durante o feudalismo, os feudos são autossuficientes, não há necessidade de comércio. Então, é só a gente lembrar que o Império Romano ele ligava todo o mar Mediterrâneo. A própria ligação com a China, né, a rota da seda chinesa, ligava os romanos, já existe desde a época do Império Romano, e os gregos tinham colônias onde é hoje o Líbano, onde hoje é a Turquia, isso, eles chamam de Mare Nostrum, nosso mar, né? Porque quando é que o Império Romano começa? Quando ele destrói a cidade aquela cidade que dominava o mar Mediterrâneo, nas guerras, ai gente, qual é o nome daquela cidade? Agora fugiu o nome da cidade, que é até do Aníbal, agora me fugiu, que é hoje na Tunísia, né? E essa cidade controlava o mercado, o comércio todo do mar Mediterrâneo. Então, gente, voltando aqui, esse contato, eu também esqueci, cara, desculpa. Sempre esqueço, cara. Tá na ponta da Cartago. Muito obrigado, João Pedro. Valeu. Cartago, né? Quando Cartago é destruída, Roma então substitui Cartago como a senhora do Mediterrâneo. Então, após a abertura do mar Mediterrâneo Oriental, com as cruzadas, intensificou essa troca, né, com os ocidentais. Então, os ocidentais, vamos chamar os europeus, começam a ter contato com essa cultura antiga, da Grécia antiga e da Roma antiga também. E a gente deve lembrar que muito da arquitetura, muito das esculturas, muito das obras de arte dos gregos e romanos, principalmente dos romanos, é claro, mas influenciado pelos gregos, ainda estava de pé na Roma. Quer dizer, na Itália. Na Itália você ainda tem muito dos resquícios, né, dos vestígios do Império Romano de pé. É só a gente pensar aqui, quando você pensa na Itália, talvez a primeira coisa que vem à sua mente seja o Coliseu. Então, as cidades medievais foram construídas em cima dessas cidades romanas do antigo Império Romano. Então, você ainda tem as esculturas, você tem as obras de arte, né, ainda de pé. As próprias igrejas, as primeiras igrejas cristãs da Europa são antigos templos pagãos reaproveitados. Então, isso vai inspirar muitos artistas. Então, eles vão ter esse contato com as obras de arte, com a arquitetura, com esses vestígios. Isso vai inspirar os artistas, diferentemente do resto da Europa, por exemplo. E outra coisa, o próprio clima da Itália, ensolarada, quente, né? As cores são vivas por causa do sol. O mar Mediterrâneo traz aquele frescor, mas também traz calor. Então, convida a passeios, convida a você explorar a natureza. É diferente, por exemplo, do que vai acontecer na Alemanha. O pessoal da Alemanha fica só em casa. Frio, né? Não tão ensolarado assim, que no inverno rigoroso. Os alemães vão para o lado da música. Os italianos, é claro, também vão investir muito na música, nas óperas, né, que nascem durante o Renascimento. Mas você vê que todos esses elementos, as trocas culturais, a herança greco-romana ainda presente na vida dos italianos, a própria natureza convidativa a olhar, né, o mundo, vai influenciar no Renascimento. Então, ainda na Idade Média, no século XIII, talvez a gente marque o início do Renascimento. É claro que o Renascimento vai ser um longo processo, né? Nada na história é assim da noite para o dia. Vocês estão vivendo uma época que realmente as coisas são da noite para o dia. Mas na Idade Média, para o início da Idade Moderna, tudo é muito lento, demorado. Então, são coisas que vão aos poucos acontecendo. Então, a gente pode marcar o início do Renascimento, talvez, com alguns poetas e alguns escritores dessa época, do final da Idade Média, como Boccaccio, sem piadas, por favor. O Boccaccio, que vai escrever o Decameron, que é um conjunto de vários contos, de um apanhado que ele vai fazer de várias narrativas do folclore, narrativas da tradição oral, de lendas,
A história é interessante, que é um grupo de jovens, né, de algumas meninas, acho que 6 meninos e 4 rapazes que vão para um castelo, ficar isolado porque teve uma praga, tipo um, uma, um coronavírus da época, na verdade foi a peste negra, né, que assola a cidade dos estados. Eles fogem então para se refugiar no castelo, e lá, como eles não estão fazendo nada, estão como agentes, estão de quarentena, eles fazem o seguinte: ó, cada um de nós então vai contar toda noite, vai contar então 10, cada um vai contar uma história, são 10 pessoas, então acaba virando, são 10, agora não lembro quantos são muitas histórias. E é Decameron porque cada um vai contar uma história, são 10 pessoas. E isso faz um panorama da Idade Média. Então, tudo aquilo que a gente acredita da Idade Média, o pessoal ser muito religioso, né, tem aquela coisa com sexo, que era um tabu. Esse livro mostra histórias picantes, até eróticas, muito divertidas, muito engraçadas também, mostrando que a Idade Média também não era aquela coisa tão turrona, tão séria, tão chata. Mas você vê que essa valorização da vida mundana, da vida cotidiana, começa então com Boccaccio, e mais tarde, acho mais ou menos na mesma época, você tem o grande Dante Alighieri, quando ele escreve a comédia, que mais tarde vai ser chamada de Divina. A comédia, por que a comédia? Porque na época as histórias eram, as produções literárias ou eram tragédia ou comédia. Se terminasse uma desgraça, tipo Édipo Rei, tipo mais tarde, né, com Shakespeare, o Hamlet, todo mundo morre, é uma desgraceira total, é uma tragédia. Mas por mais que seja devastadora a história, mas no final tem um final feliz, a gente chamava de comédia, tá? Então, a Divina Comédia não é engraçado, mas ela narra a travessia do Dante Alighieri, ele sendo guiado por um poeta, agora me fala o nome do poeta que guia ele, é um poeta romano, esqueci. É um poeta romano que guia ele, mesmo o Dante estando vivo, ele é guiado então pelo inferno. Ele encontra esse poeta no, como é que se chama? No limbo, para onde iam as almas dos grandes pagãos, né, que eles não conheciam Cristo, morreram no paganismo, morreram na ignorância, então não foram para o inferno, ficaram no limbo. Ele conhece então ele é guiado por esse poeta por todos os 9 níveis do inferno. E o Dante, ele sacaneia os inimigos dele, sacaneia as pessoas que não gostavam, jogando no inferno e atribuindo a cada um deles, a cada nível, um castigo terrível. Ele passa depois do inferno, ele passa pelo purgatório, e é guiado então por Beatriz, que é o amor da vida dele, que ele dedica o livro, e chega até o paraíso. Então, mas o mais famoso mesmo é o inferno, que é o mais chocante. Mas assim, esse livro ele é interessante porque ele fecha a Idade Média. O Dante ele consegue pegar toda a tradição greco-romana e cristã medieval, condensa tudo e faz a obra de arte suprema da literatura ocidental até então. Então esse é um marco, talvez seja um dos marcos do início do Renascimento. Mas quando a gente fala de Renascimento, e suas teorias, hein, Paulo Vitor? E todos, você falou agora de princesa da Disney, né? Mas na verdade isso tudo são contos da Idade Média, né? Esses contos de fadas são uma tradição oral da Idade Média. Tanto é que você vê assim, que na Idade Média não tem essa mobilidade social, mas nos contos de fada você sempre tem, né, uma camponesa, uma pessoa pobre que acaba virando uma princesa. Os contos originais são terríveis porque eles são educativos. Eles têm o propósito de ensinar os mais jovens. Então, você ensina também pelo horror. E tem essa coisa grotesca, né, da tradição do folclore medieval, de canibalismo. Né? Você vê o Barba Ruiva mata mulheres, né, as noivas, e guarda dentro do armário. A bruxa João Maria, ela come criança, né? Sem ideia que se tinha dos judeus e das bruxas, que comiam crianças. Então, isso é uma coisa da tradição medieval. O lobo mau, na verdade, é um jovem,
né? Um homem jovem. Então, era uma forma das moças se precaverem das investidas dos homens jovens da cidade, as garotas do campo. E quando você pensa, por exemplo, sempre tem muita comida, né? Tem essas coisas grotescas. A Cinderela não, a Rapunzel, ela está grávida, é por isso que a mãe dela esconde, é por isso, né? A mãe dela esconde ela na torre porque ela engravidou do namorado, sem se casar, essas coisas. Então, assim, é interessante a gente ter esse olhar sobre os contos de fada para a gente entender um pouco a mentalidade da Idade Média. Então, mas quando a gente fala de Renascimento, a gente vai pensar nos grandes artistas do Renascimento. Quando a gente fala de Renascimento, então a gente tem que pensar em quem? Vem logo na mente Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, que é o homem do Renascimento. Ele vai encarnar o Renascimento, porque a curiosidade, a necessidade de conhecer o mundo, de valorizar a vida aqui e agora, o corpo humano, tudo para ele vai ser objeto de fascínio. Isso é um grande exemplo para todos nós ainda hoje. A gente vai ficar extasiado com ele porque tudo que ele se propõe a fazer, ele faz de tudo. E tudo ele faz de excelência. Talvez ninguém consiga barrar ele em tudo que ele fez. Ele foi pintor, foi desenhista, arquiteto, engenheiro de armas. Ele idealiza uma espécie de tanque de guerra, helicóptero, o paraquedas, até mesmo um homem-máquina, ele idealizou e chegou a fazer um homem mecânico usando uma armadura. Ele também era um exímio anatomista. Era proibido pela igreja, sempre a igreja, era proibido pela igreja estudar o corpo humano. Sempre tem esse tabu com o corpo humano. Por que na Idade Média os desenhos são tão feios sobre o corpo humano? Porque não se olha para o corpo humano, não se toca no corpo humano. Bom, você falou uma coisa feia, né? Mas o Leonardo não é que ele tenha simplesmente feito isso que você falou para a igreja, Paulo Vitor. Na verdade, ele tinha as costas quentes, né? Ele, talvez, né? Todo mundo falar isso. Ele, na verdade, ele tinha o apoio de pessoas muito poderosas que livraram a cara dele várias vezes. Ele foi acusado de homossexualismo pela igreja, foi julgado, né? Mas a família mais poderosa da Itália estava do lado dele, né? Então, tudo que ele se propôs a fazer, ele fez de maneira excelente. O desenho mais famoso da história é o Homem Vitruviano, que ele usa proporções matemáticas para estabelecer a proporção do corpo humano. A Mona Lisa talvez não tenha isso, não. Tá? A Mona Lisa realmente foi uma mulher que era uma encomenda. Aliás, a Mona Lisa é um fenômeno muito moderno, né? Tanto é que quando o Leonardo da Vinci, a família que apoiava ele, começa a perseguida e ele precisa então se exilar, ele vai para a França, ele não tem como pagar, né, mostrar, como se chama, agradecimento ao rei que acolhe ele simplesmente dá a Mona Lisa como pagamento pro cara, e o cara simplesmente bota na parede e esquece daquilo ali. Porque realmente foi o que era muito comum, né? Ele era uma encomenda, a Mona Lisa. E ele simplesmente pega e dá para o rei não liga muito. Foi, acho que no século XIX que Mona Lisa vira esse grande fenômeno, que até hoje é considerada a maior obra de arte do Renascimento. Mas você tem a Capela Sistina do Michelangelo, né? Então, na Itália, a gente vai ver que o Renascimento ele é muito das artes plásticas, né? De pegar toda aquela cultura, toda aquela herança greco-romana e valorizar o corpo humano. E chamaremos isso, então, de antropocentrismo, o homem agora no centro do universo. E chamaremos esses artistas, poetas, filósofos que vão valorizar o homem, vão valorizar a vida mundana, a vida agora, como humanistas, fossem poetas, filósofos, quanto fossem desenhistas, pintores, escultores. Se bem que não tem uma diferença, né? O próprio Leonardo da Vinci, ele também era poeta. Ele não era tão bom poeta quanto ele era em todo o resto. Ele dizia que não gostava muito de escrever. A forma dele pensar era desenhando. Fantástico, né? O cara, ele pensa assim, chegar às grandes ideias dele usando o desenho. Então, essa valorização do homem não quer dizer que os caras, por mais que esses artistas valorizem a cultura greco-romana, que eles valorizem
a vida no aqui e agora, o carpe diem, né? Colher o dia, valorizar o agora, não deixar para depois, não deixar para a próxima vida. Não que eles fossem ateus ou fossem antirreligiosos, nada disso. Eles eram pessoas muito religiosas também. A própria igreja, que a princípio vê com maus olhos o início do humanismo, começa também a embarcar e utilizar o humanismo também como uma ferramenta poderosa. Por isso que Michelangelo, então, vai pintar a Capela Sistina, vai esculpir La Pietà. Só que, quando você pega a Pietà dele, é o sofrimento, né, de Cristo nos braços de Maria, é uma dor humana, uma dor verdadeira, né? Uma dor, não é uma dor transcendental. Você pegar a Pietà da Idade Média, existem pietais, né? Que tá lá Nossa Senhora segurando o Cristo morto, né? Tirado da cruz. Mas era uma coisa meio transcendental, uma coisa que não era muito humana, era uma coisa muito divina. No Renascimento, essa dor, esse sofrimento passa a ser um sofrimento humano, no rosto de Cristo, no semblante triste de Maria. Então, é uma retomada, uma transformação drástica no pensamento, de valorizar o homem, não esquecendo a religião, mas valorizando o homem. É claro que não vai ficar apenas na Itália, a gente fala muito da Itália, é claro, porque as obras de arte, a gente pode ficar falando aqui o dia inteiro sobre obras de arte da Itália, não vai acabar, mas vai se espalhar no século seguinte, principalmente no século XVI para o XVII, para o resto da Europa. A gente deve lembrar também que o Renascimento ele proporcionou o avanço da ciência, porque não só clássicos da literatura, da poesia, da filosofia chegavam no Ocidente através dos árabes, mas também todo o conhecimento matemático que os árabes eles cultivaram e desenvolveram durante todo esse tempo também vai chegar através deles, os instrumentos árabes. Isso vai possibilitar então que surja alguém como Galileu Galilei. O Galileu, então, ele é um homem do Renascimento também. Todos esses navegadores, né, todos esses navegantes são homens do Renascimento. E o Renascimento, em cada país, ele vai tomar proporções diferentes. Por exemplo, como eu falei, que no norte da Europa, por ser mais frio, por as pessoas ficarem mais tempo em casa, ele vai ser mais da literatura, da filosofia e da música. Já, por exemplo, na Inglaterra, vai ser no teatro com Shakespeare, principalmente o teatro elisabetano de Shakespeare. Romeu e Julieta se passa na Itália, para você ver que tem uma relação. A Itália fica muito presente nas obras do Shakespeare, por mais que ele nunca tenha visitado a Itália, ele vai escrever muito, né, botar suas obras, suas peças teatrais em Veneza, com Otelo, com o judeu Shylock, no Mercador de Veneza também. Mas sempre com esse olhar de valorizar o homem, de explorar o que é o homem, dizer o que é o homem. Então, se você já fez essa pergunta, talvez você encontre nas obras de Shakespeare aqui, disputa com a Bíblia por ser assim uma das maiores fontes de sabedoria da literatura até hoje. Então, em Portugal também vai ser muito teatro, o Gil Vicente também, a poesia épica do Camões. O Camões, então, vai misturar as viagens portuguesas com aquela tradição da Odisseia, da Ilíada, dos deuses intervindo, né, de figuras mitológicas e personagens da antiguidade se imiscuindo, se misturando com as aventuras dos portugueses no Oriente, na África e aqui na América. Lá na França, Rabelais também vai vir com poesia satírica. Na Itália, na Alemanha, eu falei que vai ter também filósofos e a música. Mozart, né? Você pensa assim, qual é o maior nome da música mundial? Erudita, claro, né? Você diria Michael Jackson, você diria Anitta, mas a gente vai ficar aqui com Beethoven, com Mozart, Vivaldi. Então, assim, no norte da Europa, mais a música. Na Holanda, vai ter um cara também que vai se destacar muito, que é o
o Erasmo de Roterdã, que vai ser um grande crítico de tudo que a igreja estava fazendo de errado. Ele não vai romper com a igreja, como mais tarde vamos falar sobre o Martinho Lutero, que também é um homem do Renascimento. Isso vai ser possível também graças à invenção da imprensa de tipos móveis do Gutenberg. Quando o Gutenberg, lá na Alemanha, ele desenvolve uma prensa que ele usa, então, tipos, né, que são letras em alto relevo. Ele vai, então, fundir, ele é um ferreiro, ele vai fundir várias letrinhas dessa do alfabeto todo, em grande quantidade. Então, quando alguém quer copiar um texto, monta-se esse texto, né, com os tipos, e aí vai colocando os papéis e a prensa, porque realmente aperta contra o papel, contra esses tipos. E aí, quando você tira, está lá impresso várias e várias páginas daquele texto, sem a necessidade de ficar copiando a vida inteira. Então, imagine a velocidade com que proporcionou isso, copiar livro, tornar o livro, então, um objeto de consumo mais barato, mais popular. Então, o próprio Renascimento, as ideias do Renascimento começam a circular com mais força e mais velocidade por toda a Europa, fazendo então uma revolução cultural de verdade, graças ao Gutenberg. Eu quero que vocês mantenham isso em mente, esse ganchinho, para na semana que vem a gente for falar sobre reformas religiosas. A reforma protestante, ela está intimamente ligada a essa tradição literária do Gutenberg, porque o primeiro texto que ele vai copiar será a Bíblia traduzida por Martinho Lutero para o alemão. Então, também outra coisa, para quebrar o monopólio da igreja, ele então vai traduzir a Bíblia Sagrada para uma língua comum, né, uma língua vulgar. Gente, eu vou tirar uma nossa fotinha aqui, comprovando nossa diligência, nosso apreço pelo conhecimento, mostrando que vocês estão aqui comigo. Valeu, meninos. Até semana que vem. Qualquer dúvida, tragam sempre dúvidas para a gente, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Lembrando que esse texto vai estar, esse nosso encontro vai estar disponível na nossa plataforma, tá? Abraço a todos vocês. Beijão. Tchau, tchau.